Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Oi pessoal, meu nome é Mário e quero compartilhar algo com vocês de quando eu era uma criança. Na época, o meu pai trabalhava muito e ficávamos sob os cuidados da minha mãe, na maior parte do tempo. Dando um breve resumo antes de ir direto ao relato, a pessoa mais corajosa que eu já conheci em minha vida definitivamente é a minha mãe. Hoje, ela tem mais de 60 anos e ainda mora comigo, graças a Deus. Ela ainda é casada com meu pai, mas quando éramos mais novos, ele se ausentou muito de nossa criação. E pegando tantos turnos de trabalho, muitas das vezes ficávamos dias sem ver o nosso pai. Na maioria das vezes, isso era motivo de atrito entre os meus pais. Eu era o irmão mais velho de 3 irmãos. Somos 2 irmãos e uma irmã. E antigamente, morávamos num distrito com poucos habitantes e mais afastado. Pois bem, o meu pai tentava ser o melhor pai que conseguia. Passamos muitas dificuldades. Até porque era muita gente para sustentar com uma única renda, que era a dele. Para completar nossa renda, muitas vezes minha mãe fazia bicos, como diarista. Meus pais, sendo do interior, sabiam muita coisa sobre serviços braçais, como fazer roça, fazer farinha e até mesmo manusear armas de fogo. Naquela época, a legalização quanto a essas armas não era tão rígida quanto é hoje em dia. A minha mãe ficou grávida da minha irmã caçula, e foi uma gestação bastante difícil. Ela parou de trabalhar como diarista devido à gravidez, e eu me virava como podia. Vendia geladinho, bombons, enfim, o que desse de vender para ajudar. Lembro que naquele ano em questão, após o parto da minha mãe, ela ficou bastante fraca. E mesmo com dificuldades, eu com 15 anos e meu irmão com 10, fazíamos os serviços de casa. Ajudávamos como a minha irmã caçula e ainda íamos para a escola. Foi um período difícil de se adaptar com um bebê recém-nascido em casa, mas aos poucos todos foram se acostumando. A época de quaresma estava chegando e minha irmã já estava com 3 meses de vida. Em meio a isso, boatos estranhos começaram a circular em nossa pequena comunidade. O povo dizia que uma suposta criatura que era desconhecida estava atormentando os moradores da região. Foi a primeira vez que eu ouvi falar na lenda do lobisomem, mas diferente de outros por aí que atacam criações, esse ia em casas, com mulheres grávidas ou bebês recém-nascidos. Ninguém sabia de onde tal coisa havia surgido, mas isso estava causando certo pânico coletivo entre os moradores. Eu ouvia o que os adultos conversavam, e curioso, perguntei aos meus pais o que era esse tal de lobisomem. Eles me contaram da lenda e da suposta preferência da criatura por mulheres grávidas e crianças recém-nascidas. Os vizinhos de outras ruas já haviam relatado que o lobisomem havia ido em suas casas e forçado as portas, mas até então ninguém havia se machucado. Eu temia que tal coisa acontecesse com a minha mãe, mas ela me tranquilizava e dizia que sempre ia nos proteger. Eu sempre ficava acordado uma parte da noite, porque ajudava ela a cuidar da minha irmãzinha. E uma certa noite em questão, comecei a escutar como se alguém andasse ao redor de nossa casa. No início,
Pensei que era coisa da minha cabeça, mas até a minha mãe notou a mesma coisa e comentou comigo. Eu conversei com meu pai e contei a ele das minhas suspeitas, e a minha mãe confirmou. O meu pai sempre andava armado e decidiu deixar a arma dele com a minha mãe, pro caso de ela precisar se defender. Eu lembro que era um revólver Magnum, mas como meu pai tinha uma arma daquela, isso eu não sei. Pois é, meu pai saiu para trabalhar como de costume, e antes de sair, me pediu para cuidar de todos na casa. Em sua ausência, eu seria o homem da casa. Ele estava preocupado, mas não podia se dar ao luxo de faltar ao trabalho. Lembro que logo depois das 22, começamos a escutar barulhos de passos ao redor da casa. Nossa casa era de madeira e tinha algumas brechas na parede, e eu tentava ver como seria o tal lobisomem. Mas só enxergava um vulto grande, andando ao redor da casa. E nada de pior aconteceu naquela noite. Passamos por essa situação em torno de umas 2 semanas, e as coisas foram ficando piores. Aquilo começou apenas andando ao redor da casa. Depois fungava por debaixo da porta, e depois de um tempo, começava a arranhar as paredes e janelas. Sempre que esse tipo de situação acontecia, a minha irmãzinha chorava bastante, e era difícil manter ela calma. E era como se aquilo estivesse lá fora, gostando de nos aterrorizar. Passado esse tempo, a minha mãe cansou daquela situação. O meu pai não nos deixava sozinhos por maldade, e sim por necessidade. A minha mãe se recusava a levar a ele qualquer reclamação ou aflição. Ela conversou comigo e disse que se por acaso a nossa suspeita de ser o tal lobisomem o que rondava a nossa casa se confirmasse e aquilo voltasse outra vez, ela ia ter que tomar uma atitude. Pois dito e certo, uma certa noite após as 22 horas, os barulhos em volta da nossa casa começaram. Nossa casa tinha somente 3 cômodos e não tinha porta no quarto. A minha mãe seguiu o barulho das passadas, que estavam ao redor da casa, e ficou só aguardando. Depois de um tempo, ela decidiu colocar uma panela cheia de água para ferver, e ficou atenta. Ela disse que ia deixar o lobisomem pegar confiança, e na melhor hora ia se livrar daquilo. Eu sei que o que eu vou contar parece até mentira, mas a minha mãe é corajosa o suficiente para fazer qualquer coisa. Ela me deu a ordem para pegar os meus irmãos e levar eles para o quarto, e eu ajudaria ela a pôr fim naquela situação. Todas as luzes da casa estavam acesas, e a panela com água já estava bem quente. O plano da minha mãe era que eu abrisse a porta da cozinha e ela ia jogar a panela com água no tal lobisomem, e depois disso ia usar a arma do meu pai e atirar nele. Pois é, ela tinha muita confiança nas suas habilidades com a arma, e acima de tudo, sempre me prometia que nada de mal ia acontecer com a gente. Após isso, seguimos o barulho dos passos pesados, e quando a minha mãe deu a ordem, eu abri a porta da cozinha. O tempo foi exato como ela tinha planejado. Quando a minha mãe lançou a panela de água quente, escutamos um urro bem alto, e aquilo parecia estar sofrendo muita dor. Minha mãe, que já estava com a arma em mãos, não pensou 2 vezes e meteu bala. Mais urros foram ouvidos, e aí eu pude ver frente a frente o tal lobisomem, caído, rolando no chão. Aquilo era coberto de pelos. Era grande, mas ao mesmo tempo esguio. Não tinha um porte forte, por assim dizer, e parecia ter um rosto deformado. Achatado, eu diria. A minha mãe atirou mais 2 vezes nele e mandou eu fechar a porta. Eu fiquei assustado ao ver aquela fera na minha frente, mas confiava na minha mãe. Ela passava tanta confiança que, mesmo com medo, eu conseguia confiar cegamente nela. Após isso,
Jogamos umas mobílias em frente à porta para segurá-la. O lobisomem ainda se jogou contra a porta da cozinha, mas não teve sucesso. Escutamos seus urros e grunhidos, e aquilo parecia bem machucado, pois parecia até um choro. Mas ele não entrou na casa, e eu e minha mãe passamos a noite acordados. No dia seguinte, quando meu pai chegou em casa, ele estava bastante aflito. Havia muito sangue ao redor da nossa casa, e ele achava que o pior havia acontecido. Depois daquela noite, nunca mais o lobisomem foi até a nossa casa, e até hoje não fazemos ideia de quem podia se transformar em tal coisa. Os meus irmãos são saudáveis, e ainda moramos um bom tempo naquela casa, mas nenhuma situação do tipo voltou a se repetir com a gente. Bom, gente, esse foi o meu relato, e dedico ele à minha mãe, que é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Espero que tenham gostado da minha história, e fiquem todos com Deus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!